Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Fla. Mais informações sobre o Flamengo, sobre Pedro e tudo mais. Pois bem, o atacante Pedro está de volta aos treinamentos do Flamengo. O jogador voltou às atividades na manhã desta terça-feira e, segundo informações, ele alegou dores no rosto na região onde foi atingido pelo soco do ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Hernandes, e por isso não foi ao treino de segunda-feira. Ele deixou o treino no Ninho do Urubu sem dar entrevistas, como já é de praxe entre os membros do elenco rubro-negro. Na atividade de segunda-feira, sem o atacante Pedro entre os presentes, o técnico Jorge Sampaoli conversou com o elenco sobre a saída do preparador físico. A conversa trouxe à tona o posicionamento de alguns jogadores sobre o acontecido, apoiando a manutenção do treinador, além também de aprovar a saída do Pablo Fernandes. Desde abril à frente do Flamengo, Sampaoli já comandou o time em 27 oportunidades, sendo 16 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, com 53 gols a favor e 26 sofridos. O aproveitamento do comandante argentino no Flamengo atualmente é de 67,90%. Nos últimos 21 jogos, o Flamengo só foi derrotado uma vez, pelo Bragantino, aquele 4-0, quebrando a sequência invicta de 10 partidas sem perder. Com a vitória sobre o Atlético Mineiro no último sábado, o Flamengo voltou a atingir a marca de 10 jogos sem perder, sendo 3 empates durante este período. E muito se diz sobre a presença de Pedro como Sampaoli. Pedro jogou uma média de 69 minutos por jogo com o treinador argentino, sendo 15 vezes como titular e 5 entrando ao decorrer da partida. O Pedro só não entrou em campo nas partidas contra o Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A perda da titularidade começou logo após o Bruno Henrique voltar a jogar com regularidade após a vitória sobre o Grêmio por 3-0 no Maracanã, antes da pausa para a data FIFA. Desde então, Pedro só foi titular em 4 partidas, estando presente durante o jogo todo apenas em uma vez, no duelo de ida pela Copa do Brasil contra o Furacão. Contra o Palmeiras, em que Gabi estava suspenso, o Pedro acabou sendo substituído já ao fim da partida. Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro marcou 26 gols durante o ano de 2023. Mas desde a chegada de Sampaoli, os números caíram. Foram apenas 11 gols nas 20 partidas em que entrou em campo, além de ter dado uma assistência. Ainda assim, o jogador é o maior goleador do Flamengo com o treinador argentino no comando, com 2 gols a mais do que Gabigol. Com Vitor Pereira foram 14 gols marcados, além de 1 sobre a tutela do Mário Jorge na partida de estreia do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. E uma das coisas que a gente pôde ver como novidade nessa reapresentação foi que, após a saída do Pablo Fernandes, a preparação física do Flamengo vai ficar sob a responsabilidade do Marcos Fernandes, filho do agressor. E a diretoria do Flamengo segue sem se pronunciar. Entre os integrantes da comissão técnica disponibilizada do site do Flamengo, Pablo ainda segue como um dos membros. A ideia é que sua saída seja feita após um pedido de demissão, evitando uma justa causa. E ainda durante o treinamento de ontem, quando Pedro reapareceu, algumas novidades, tá? O zagueiro Davi Luiz voltou a treinar normalmente com o elenco em campo e pode ser uma das novidades do Flamengo para a partida desta quinta-feira, às 21 horas, contra o Olímpia, pela Libertadores da América. O Davi Luiz ficou fora das últimas partidas em função de dores no joelho direito, sequer sendo relacionado para as partidas contra o Grêmio pela Copa do Brasil, assim como para o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no último sábado. Outra novidade foi o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Em fase de transição física após desgaste no joelho esquerdo, o jogador não deve estar presente na partida contra o Olímpia. Isso porque, diferentemente do Davi Luiz, ele fez apenas exercícios de fisioterapia no gramado. E quem está praticamente fora desse jogo contra o Olímpia é o volante Eric Pulgar. Com uma lesão na coxa direita, o jogador ainda segue em tratamento da lesão e dificilmente terá tempo hábil para se recuperar. O clube trabalhava com a hipótese de tê-lo já na partida desta quinta-feira. E o nome do Pedro segue no noticiário do Flamengo, mesmo quando o assunto é mercado da bola, viu, gente? Mesmo com o Flamengo tendo aumentado a pedida pelo Wendel para o valor de 16,8 milhões de euros, o Zenit da Rússia mantém a sua pedida inicial de 18 milhões por 90% dos direitos do jogador. Na rodada de negociações, o clube russo aceitou a liberação de Wendel,
desde que Pedro ou Vitor Hugo viessem a ser moeda de troca, o que o Flamengo prontamente recusou. Então, a situação do Wendel fica ainda mais complicada após a proposta do Napoli por 25 milhões de euros pelo jogador. Ainda que o Wendel queira jogar no futebol brasileiro, a situação fica ainda mais complicada, lembrando que a janela de transferência se encerra já nesta quarta-feira, no dia 2 de agosto. Então o Flamengo tem até amanhã para acertar a transferência do Wendel, caso seja concretizada esse acordo com o time do Zenit. E além disso, o Flamengo chegou a receber uma proposta do Al Hilal, o time do Jorge Jesus, na Arábia Saudita, pelo Pedro. O Flamengo recusou a proposta por considerá-la ridícula. Os valores foram de apenas 3 milhões de euros. Sim, 3 milhões de euros pelo Pedro, não dá. O Flamengo chegou a pagar 14 milhões pelo jogador em 2020 à Fiorentina, sendo que o Pedro ainda tem contrato com o Flamengo até 2027, com multa rescisória de 100 milhões. O Flamengo, no entanto, já aceitou conversar com clubes interessados para receber 60 milhões pelo jogador do Flamengo, pelo atacante rubro-negro atual, artilheiro da temporada. E nos últimos vídeos acabamos que não trouxemos informações sobre o mercado da bola, né? Então a gente vai trazer hoje essa informação do Matheus França. Não é tão nova, já é velha, foi vendido para o Crystal Palace. Conforme havíamos dito já na semana passada, o jogador de 19 anos recebeu a proposta do clube inglês, que tem como principal acionista o John Textor, né, dono do Botafogo. O time inglês irá pagar para o Flamengo cerca de 20 milhões de euros fixos de forma parcelada, além de outros 5 milhões em possíveis bonificações. Além disso, houve uma inclusão inusitada. Caso o Matheus França ganhe a bola de ouro ao longo da sua carreira, o Flamengo ainda terá que receber mais 5 milhões de euros. Dinheiro que, convenhamos, é muito difícil para o Flamengo para receber, né? A outra situação que foi colocada no contrato é que se o Matheus França for vendido, o Flamengo vai receber 20% do valor que o jogador foi negociado. Neste ano, o Matheus França fez 28 partidas com a camisa do Flamengo, marcando 3 gols. No ano passado, ele anotou ao longo da temporada outros 5 gols. Em 2021, quando estreou no profissional, fez apenas 1. Seu último gol com a camisa do Flamengo foi na vitória por 3-2 sobre o Bahia no dia 13 de maio. Desta forma, o Flamengo se mantém entre os times que mais arrecadam no futebol brasileiro nesta temporada. Somente no primeiro semestre desse ano, ou seja, sem contar com a venda do Matheus França, o Flamengo já arrecadou 582 milhões de reais em receita bruta, 140 milhões a mais do que o faturamento no mesmo período do ano passado. Hoje, a arrecadação do Flamengo é superior à arrecadação de 16 clubes somados da Série A. O Flamengo é uma máquina. A gente sabe o porquê que é uma máquina. Não é por conta só de direito de transmissão, aquelas coisas todas, como os atleticanos gostam de ficar falando por aí. Vamos fazer um vídeo, inclusive, muito especial sobre esse assunto. Nos próximos dias estará disponível para vocês. E a base, vem como? O Flamengo conquistou o bicampeonato da Brasil Soccer Cup Sub-16 neste domingo, em Macaé, com uma vitória de virada sobre o Santos por 2-1. Os gols do Flamengo foram marcados por Lucas Vieira e Pastre. Esta foi a quarta final seguida da atual geração nascida em 2007. Neste ano, o time chegou a vencer o Liverpool da Inglaterra em Londres, em uma competição da categoria. O meio-campista Lucas Vieira foi eleito o melhor jogador da competição. O goleiro Léo Nanete e o treinador Rafael Bahia também ganharam premiações individuais. Pelo Brasileiro Sub-20, o Flamengo entra em campo nesta sexta-feira, às 19 horas, contra o Santos, pelas semifinais da competição. A partida terá a transmissão do Sport TV. O jogo de volta está marcado para o dia 12 de agosto, às 11h30 da manhã, na Gávea. Quem vencer, pega o vencedor do confronto entre Palmeiras e Corinthians, que jogam a outra semifinal. Já pelo Brasileiro Sub-17, o Rubro Negro entra em campo amanhã pela quinta rodada da fase de grupos do Brasileirão, contra o América Mineiro. A partida será no estádio de Sesc Venda Nova, lá em Belo Horizonte, às 15 horas. O Flamengo está na terceira colocação com 7 pontos, 2 atrás do líder Corinthians e perdendo apenas no critério de desempate na segunda colocação para o Internacional. E o Flamengo também tem um time sub-19 que está na Europa jogando competições internacionais na República Tcheca e na Croácia. Ontem o Flamengo acabou ficando com a terceira colocação deste torneio, depois de ter vencido o Al Ain e o Slavia Praga na fase de grupos, mas acabou perdendo no critério de desempate. Ontem a equipe venceu
o Sparta Praga por 1-0 com gol de Pedro Henrique. Estas são as informações do nosso Mengão, da nossa base, as informações sobre o mercado da bola. Peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para ver os nossos próximos vídeos e assista os vídeos que estão sendo recomendados aqui para você. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau.